Graça e paz a todos. Amados, vamos aqui dar uma estudada no livro de Mateus 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos, preste atenção quando se refere à palavra no coração, em seu coração. É isso que eu quero que vocês lembrem sempre quando estiver estudando agora Mateus 5. Começa assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, Jesus, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, para quê? Para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o pecado, a prática, a gente sabe que é a prática que faz a gente pecar. Mas quando nós temos a cobiça no coração, é a prática do pecado. Dá no mesmo. Por quê? Não é o desejo, meus amados. Um dia desses eu assisti uma ministração de um teólogo dizendo que uma pessoa que era homossexual largou a pessoa que ele estava se relacionando no mesmo sexo e foi convertido a Cristo, casou-se com uma mulher, mas ele notou que durante 4 anos ele ainda não foi liberto do desejo de fazer sexo com o mesmo sexo. Ele ainda tinha esse desejo no coração dele, mas porém ele não praticou esse desejo depois da conversão. Nós sabemos que a nossa luta da carne contra o espírito vai ser sempre até a glorificação. Até estarmos vivos nesse mundo, nós teremos a luta da carne contra o espírito. Só vocês estudarem lá Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, que vocês vão entender isso. Então, mas quem é de Deus, quem é um dos eleitos de Deus, um dos escolhidos de Deus, quem é o Filho de Deus, tem o Espírito de Deus. E o que está em nós, que é o Espírito Santo, é maior do que está no mundo. Então, o Espírito vai sempre prevalecer sobre a carne. Mas a luta vai ser constante. As tentações. Um filho de Deus que pode pecar? Não devia, mas pode, peca. Mas ele não permanece no pecado. E aqui quando se refere a eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar em seu coração já pecou, já adulterou contra ela. Não precisou praticar o pecado. Ir às vias de fato. Então, cobiçar. Vamos ver o que é cobiçar, meus amados. Vamos dar uma olhada aqui. Cobiçar. No dicionário diz: cobiçar, desejo e desejar exageradamente. Cobiçava o carro do vizinho, por exemplo. Ele não cobiçou o que era dele, cobiçou o que era do próximo. Ambicionar, ter ambição por algo. Então, cobiçar é algo que você não tem controle. Uma vizinha, existe uma vizinha e você gostou daquela vizinha, achou ela bonita. Eu, por exemplo, eu vejo as mulheres na rua, eu não sou hipócrita de dizer que eu virei cristão, virei um homossexual. Eu continuo achando as mulheres bonitas, apreciando o corpo de uma bela mulher, óbvio, tá? Eu não posso ter vergonha de falar isso, que eu sou homem. Mas o que é cobiçar no coração? Ter uma determinada pessoa, você fazer de tudo para estar com essa pessoa, você não tirar essa pessoa do teu coração, do teu pensamento, você se masturbar pensando nessa pessoa, tudo isso já é um adultério no coração. É como se fosse a prática. Não precisam ter relações sexuais com a vizinha. Eu já cobicei ela no meu coração, eu já adulterei. Não é apenas um desejo. O desejo, a pessoa tem desejo. Um homem, um heterossexual, ele tem um desejo a fazer sexo com o sexo oposto.
é um desejo natural. Mas você cobiçar algo que não pertence a você, você sendo casado, você não pode cobiçar a vizinha, seja quem quer que for. Você não pode cobiçar porque ela não te pertence. Ela não te pertence. Isso é diferente de você achar a pessoa bonita. Então vamos continuar aqui. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe. E atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o seu corpo lançado ao inferno. Então, o olho, arranque-o. Por quê? Porque através do seu olhar, você viu, você desejou exageradamente algo que não lhe pertencia, por isso que o nome se diz cobiça, e é melhor você arrancar o olho. O que quer dizer isso? Uma forma figurada? É melhor você não olhar mais. É melhor você não ter mais... se vier o pensamento, tira isso, arranque esse pensamento do teu coração. É isso, meus amados. Eu fiz aqui, eu coloquei para vocês, quando falei para vocês prestarem atenção na parte que fala em teu coração, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo do 8 ao 10, diz o quê? Sobre você crer, ser um cristão autêntico. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, então você confessa com a boca, eu creio no Senhor Jesus, porque que falar, qualquer um fala, até Satanás fala, tá? Mas em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando nós vamos ser batizados, nós estamos confessando que somos uma nova criatura em Cristo Jesus, que nós nascemos de novo. Mas a nossa certeza da nossa salvação é quando a gente crer no coração, em teu coração. E por que eu coloquei aqui em teu coração grifado? Porque esse que é o cerne da questão, é isso que importa, no coração. Porque nós estamos falando o que acontece no coração. Por isso que diz, eu porém vos digo que qualquer que tentar para a mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Desejando ardentemente, desesperadamente a pessoa no seu coração. Não precisa praticar, você já praticou isso no seu coração. Que é diferente de apreciar, achar bonito. Um sexo oposto, um homem deseja uma mulher, é normal. Mas cobiçar algo que não lhe pertence, isso já é adultério. Amados, vamos dar aqui, prestar atenção, no livro de Mateus. Vou dar uma lida rápida aqui, que ele é bem grande, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver quantos versículos tem. Nossa, muito grande. Mas nós vemos aqui, vamos dar uma... Como o livro de Mateus 5 fala. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então aqui a gente vê o quê? Que não adianta a gente querer misericórdia se nós não somos misericordiosos com o próximo. No nosso meio existe uma infinidade de religiosos, eu chamo de religiosos, meus amados, que dizem, não, se a gente sofrer um adultério, é ele lá e eu cá. Eu não perdoo ele não, porque ele me traiu. Então vocês não estão sendo misericordiosos com a pessoa. Então Deus também não vai ser misericordioso com você. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí vai indo, né? Jesus está ensinando seus discípulos como é que tem que ser aqui o reino dos céus que está entre nós. Aí pulando aqui, ó. Versículo 27.
ouviste que foi dito aos antigos. Então, Jesus estava ensinando antes, meus amados, várias coisas que a gente tem que praticar aqui. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, Jesus, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, não precisava somente praticar, como nós havíamos explicado antes. Não só basta apenas ter a conjunção carnal com a mulher para adulterar. Basta cobiçar em seu coração. Basta vocês terem aquele desejo por determinada mulher, um desejo exagerado, um desejo imoderado, um desejo que você não tem controle, que você quer estar com aquela mulher, que você está com ela o tempo todo na cabeça, que você se masturba pensando nela, Então, ou ela se masturba pensando nele, ou a pessoa se divorciou para poder ter chance com uma outra pessoa. Isso já é uma cobiça pelo pecado, cobiça por algo contrário à vontade de Deus. Então, eu, por exemplo, digo que qualquer que tentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja do seu corpo lançado no inferno. Então, aqui está explicando, pare com isso, pare de olhar para a pessoa, pare de cobiçá-la, pare de arranjar pretexto para você estar sempre perto daquela pessoa, pare de olhar no computador, pare de cobiçar as mulheres nas redes sociais, pare de cobiçar aquele corpo que vocês estão vendo na internet, pare de cobiçar aquilo que não lhe pertence, porque vocês não estão praticando, mas estão se masturbando. Isso já é uma prática do pecado. Vocês já olhando, desejando desesperadamente, isso também já é uma prática do pecado. Só em vocês cobiçarem já é pecado. Não precisa nem vocês irem às vias de fato. Mas eu tinha separado aqui, quando fala do reino dos céus, porque essa parte aqui que diz assim, é onde mesmo o reino dos céus? Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui do reino dos céus, Jesus estava explicando como os seus discípulos teriam que se comportar aqui na terra. Porque quando fala de reino dos céus, deixa eu colocar aqui para vocês, reino dos céus. Vamos ver aqui, reino dos céus. O que é o reino dos céus? No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus estava entre eles. Tá? Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui para vocês. O reino dos céus estava entre eles. Então, Jesus falou assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, nós não somos salvos porque nós praticamos a lei, obedecemos a lei. Mas nossas obras, depois da salvação, já foram determinadas para que nós viéssemos a praticá-las. Então a gente entende hoje o que é adultério. Se a gente olhar somente para a mulher para cobiçá-la, isso já é adultério no coração. Que a cobiça é o desejo daquilo que não nos pertence. Então, nós já sabemos tudo sobre a lei, nós já sabemos tudo sobre o que é o reino dos céus. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande nos reinos dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí você pode pensar assim, que confusão é essa, Wellington? Aqui fala que qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, fala que será chamado menor no reino dos céus. Então, ele aqui está dizendo que a gente
se ensinar alguém erroneamente, nós vamos ser salvos assim mesmo. Só vamos ser menor no reino dos céus, mas não vamos ser salvos. Mas no versículo 20 diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amados, aqui está falando que o reino dos céus está entre nós. Se lembra aqui, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está entre nós. Se está entre nós, se nós estamos ensinando erroneamente, como os escribas e fariseus, nós seremos os menores aqui no reino dos céus. Agora, na salvação, que é a salvação da nossa alma, aqui diz também, Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, não adianta você pregar um evangelho parcialmente, meus amados. Porque aqui, no reino dos céus, aqui que eu estou falando aqui. Aqui, vou até colocar a minha imagem aqui, Aqui, meus amados, no reino dos céus, que está entre nós estamos pregando o evangelho. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, como os escribas e fariseus, os hipócritas. Como entre nós existe um monte de hipócritas. Falo que a mulher casa-se nas igrejas, não existe pastorado feminino. Que isso é bíblico. E dizem também que a prática homossexual é pecado, que é bíblico. Mas o adultério não, já abre exceções. Hipócritas. Aí vocês vão lá para os pentecostais, que dizem que as mulheres podem ser pastoras. Que a gente sabe que isso não pode. Então pessoas pegam o evangelho, isso me serve, isso não me serve. São os hipócritas. São os hipócritas. Não tem como a gente... O reino dos céus está entre nós. Lembram lá, Mateus 3:2? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus está entre nós. Então Jesus estava ensinando como comportar aos seus discípulos, para que eles ensinassem aos outros. Não parcialmente, mas tinham que ser imparciais. Continuando aqui, meus amados, que diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar toda a lei. Olha, repetindo, eu não estou falando aqui que nós hoje temos que cumprir a lei. Porque não é por obras, tá, meus amados? Mas nós andamos de acordo com a vontade do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo. Nós fazemos as obras do Senhor. Então, nós não somos judeus de nascimento, mas de coração. Nós não somos circuncidados exteriormente, mas no coração. Vocês estão entendendo, meus amados? É por amor a Cristo. Porque aquele que diz que é salvo, eu sou salvo, vivo de qualquer maneira, porque isso que me importa, porque nós estamos na era da graça. Esse nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Porque quem é salvo, quem tem o Espírito de Deus, ama em cumprir a vontade do Senhor. Então, estamos entendidos, meus amados? Quando a gente fala sobre no seu coração se refere ao que nós falamos. Que o coração que faz a pessoa crer. Como aqui, Romanos 8, 10, 8 a 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, então não adianta confessar somente com a boca. Isso aí qualquer um faz. Por isso que nas igrejas estão cheias de joios. Só fala, só professa. Está cheio de fariseus. Está cheio de hipócritas, de religiosos. Que isso serve, aquilo não me serve. Esse nunca creu no coração. Só está numa religiosidade. Por isso que eu falei com vocês do coração. E o adulterar?
Mesmo que vocês não tenham conjunção carnal com uma mulher, ou uma mulher com um homem, se você cobiçar em teu coração, você já pecou. Porque é um desejo imoderado, desesperado por algo que não lhe pertence. Fique os irmãos na paz de Jesus.